Olá, galerinha da Bíblia! Quinta-feira hoje, 21 horas, todas as quintas-feiras, 21 horas, 10 minutos de Bíblia, sempre com uma reflexão e com um tema. E o tema hoje, olha, tá bem quente. Aliás, tem sido assim todas as quintas-feiras, né? Mas o tema hoje é esse. Olha só, foi no varejo, né? Exclamação. Foi no varejo. Por que no atacado? Interrogação. Escute, legal. Fique comigo, depois da vinheta, 10 minutinhos de Bíblia em cima deste tema, tá bom? Se você gostar desse vídeo, eu peço a você que você curta, né? Deixa o like aí, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Você quer deixar um pedido de oração? Deixa um pedido de oração. Eu estou orando pelas famílias, pelos casais, pelos jovens, pelas crianças. Não importa qual é o teu problema, na comunidade Ramos da Videira, lá na casa de oração, a gente tem um grupo de intercessão, de oração, né? E a gente ora por todos os pedidos. Você querendo deixar seu pedido, a gente vai estar orando por você, por sua família. É certeza que Deus, ele opera sempre quando a gente tem fé, crê e deposita nele a nossa confiança, tá bom? Então, ó, já, depois da vinheta, os 10 minutinhos de Bíblia, tá bom? Roda aí, produção! Roda! Muito bem, meus amados, olha aqui, chegamos, então, vamos meditar aqui na Escritura, na Palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada, 10 minutinhos de Bíblia. A reflexão hoje é a seguinte: foi no varejo, por que no atacado? Foi no varejo, por que no atacado? É o tema da nossa reflexão. Nós temos um texto na Escritura, em Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja que o texto fala de pecado. O problema da humanidade é o pecado, porque a Bíblia diz que o pecado, ele gera a morte. Porém, nós temos na Escritura, na Bíblia, uma orientação tremenda e maravilhosa, né? O salário do pecado é a morte, mata. O pecado, ele gera morte, destruição. Isto não tem como discutir. Agora, mas o dom gratuito de Deus, aquilo que Deus dá gratuitamente, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, esta vida eterna, essa vida próspera, essa vida feliz, essa vida abençoada, que já começa aqui na Terra, e está prometida para nós na esperança da eternidade, ela se dá quando nós estamos no campo de visão de Deus, vivendo a vontade de Deus e praticando a palavra de Deus. Por isso, os 10 minutos de Bíblia hoje, e este tema foi no varejo, porque no atacado. Então, algumas coisas importantes para a gente entender, aprender e acertar nossa vida e aprumar, alinhar os caminhos para que a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, se cumpra na nossa vida e a gente alcance os propósitos bons da vida. Primeiro, a confissão. É importante confessar o pecado. Está escrito em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, o seguinte, olha: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o primeiro passo, confessar os pecados. Quem não confessa pecado, então não tem negócio com Deus, porque a palavra de Deus, a Bíblia, fala sobre confessarmos os pecados, né? E ele é fiel quando nós confessamos para perdoar e purificar também o pecado. Quer dizer, agora, o problema está na confissão, e mais que isso, na confissão verdadeira. E como é que acontece a confissão verdadeira? Através do quebrantamento e do arrependimento. Primeiro eu me quebranto. Eu entendo que eu estou errado, que eu estou vivendo fora do contexto da vontade de Deus, e eu preciso, então, me quebrantar, reconhecer, né? E esse quebrantamento vai provocar o arrependimento, que é o desejo de mudar, de transformar, de dar uma virada de 90 graus e mudar os rumos da vida, os caminhos, para que a vontade de Deus, então, ela possa se cumprir
em nossas vidas. Isto é interessante e é importante. Então, a confissão verdadeira, o coração quebrantado e arrependido. E agora vem o tema da nossa reflexão. Foi no varejo, por que no atacado? Isso é uma coisa que muitas pessoas estão praticando de maneira errada. Porque as pessoas se convertem ou ouvem a palavra de Deus e falam para Deus: Senhor, perdoa todos os meus pecados, né? Ou a pessoa erra com uma pessoa aqui, com outra ali, com outra lá, com um monte de pessoas, e pega e junta tudo aquilo, né? Manda lá uma frase nas redes sociais, no grupo: olha, vocês me perdoem, um exemplo, né? Vocês me perdoem porque eu errei com vocês, isso, aquilo, outro, no atacado, né? Junta todos os pecados, bota numa bacia: olha, vocês me perdoam de todos esses pecados. Assim acontece nas famílias e nas igrejas. As pessoas erram individualmente, pecam no varejo, com o irmão, com a irmã, com o pai, com o filho, com o cônjuge, com o amigo, com o vizinho, né? Vai pecando no varejo, vai fazendo aqui coisa errada, vai fazendo coisa errada lá, magoando aqui, ferindo lá, e aí depois acha que põe na cabeça que se arrependeu, né? E pega e começa a dizer assim: olha, me perdoem dos meus erros, todos vocês no grupo, na igreja, na família. E não é assim que funciona. Se foi no varejo, por que pedir perdão no atacado? É preciso procurar as pessoas ofendidas e acertar individualmente e particular com elas. Por isso que a Bíblia está dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia também fala que devemos confessar nossas culpas uns aos outros. É individual. Cometeu pecado no varejo, né? Então tem que pedir perdão no varejo. Agora quer juntar tudo numa panela e pedir num pacote só e ficar com a consciência: estou com a consciência tranquila, já fiz minha parte. Não é assim que funciona. Por isso que muitas pessoas têm problema a vida inteira, nunca alinha a vida ao propósito e à vontade de Deus. É claro que tem coisas e tem coisas, tem momentos e tem momentos. A gente precisa assimilar, entender aquilo que magoou, aquilo que feriu, que a gente feriu. A gente tem que ir lá e acertar com a pessoa, sabe? Perdoar, pedir perdão, liberar o perdão, acertar com uma boa conversa e ficar com a consciência tranquila. E aí você diante de Deus: Senhor, eu fiz a minha parte. É assim que funciona, né? Confissão. Segundo, perdoar e liberar perdão é um ato de amor. Perdoar e liberar perdão é um ato de amor. Então, eu faço isso por amor. Por quê? Porque Deus é amor. Veja o que diz 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Antes de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Quer dizer, o amor cobre multidões de pecados. Quando eu sou um praticante do amor, que eu vivo o amor, com certeza, este amor que está na minha vida vai evitar de eu ficar praticando o pecado. Então vai encobrir, porque eu não estou praticando, não é? E aquilo que eu cometi, eu vou acertar. Por quê? Porque eu sou uma pessoa cheia de amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, se Deus é amor, o amor explica o quê? Que Deus é perdão, que Deus é compassivo, é bondoso, é amoroso. E esse amor que está em Deus precisa estar em nós, para que a gente seja praticantes também deste amor. Então, o amor, ele encobre multidões de pecados, está escrito na palavra de Deus. É significativo. Deus, em Cristo Jesus, ele revelou a maior expressão do amor. É isto. Logo o amor é a característica fundamental dos seguidores de Jesus. Quer dizer, eu sou um seguidor de Jesus, eu preciso revelar amor, porque Deus é amor. Então, pelas atitudes, pelo comportamento de cada um de nós, logo sabemos quem é que segue quem, né? O meu comportamento, as minhas atitudes vai mostrar quem que eu estou seguindo, quem é o meu Senhor, a quem eu sirvo, qual é o Deus que eu sirvo. Se eu sirvo a Deus, Deus é amor, eu tenho que ser amor. Então, isso é significativo e a gente precisa aprender essas coisas e praticar para que a gente, então, tenha de Deus a sua bênção, né? Terceiro, o pecado, ele bloqueia a bênção de Deus. O pecado bloqueia a bênção de Deus. Veja se não, Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, diz assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta no altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte
e apresente a sua oferta. Quer dizer, a pessoa vai à igreja, a pessoa vai ao culto, a pessoa vai orar no seu quarto, mas ela magoou alguém, ela feriu alguém, ela deixou um rastro ruim, né? O que acontece? Essa oferta, essa oração, para Deus não tem valor. Deus não pode responder essa oferta. Ele pode até ouvir a oração, mas ele não vai responder. Por quê? Porque a pessoa magoou, feriu, machucou alguém, cometeu um pecado, um erro, e não acertou. Então, o que Deus está dizendo? Vá lá e acerte com a pessoa, individualmente. Não é no atacado, sabe? É simples, no atacado fica muito cômodo. É no varejo também, não pecou no varejo? Então, conserte também no varejo. Procure a pessoa, né? No individual, acerte com ela. E aí depois vai à igreja, e aí depois vai ouvir a palavra, e aí depois vai orar ao Senhor. E aí Deus vai responder, vai produzir frutos a sua oração. Por quê? Porque eu estou colocando em prática o princípio da palavra de Deus. Então esse é o segredo. E por isso que tem muitas pessoas sofrendo e gemendo, porque não praticam a Bíblia e a palavra. Por isso 10 minutos de Bíblia é tão importante, é tão esclarecedor, de uma maneira objetiva, clara, na linguagem que você entende. É isso que eu estou fazendo aqui todas as quintas-feiras, para abençoar você, sua vida, sua família, e a minha também, e a minha família também. Então, Jesus está ensinando o dever da reconciliação e do perdão, né, em nossas relações. É isso. Acabar com as desavenças e os ressentimentos. Quanta gente magoada, quanta gente com ressentimento, quanta gente triste, quanta gente caída, debilitada. Por quê? Porque as pessoas não ferem, machuca, ofendem, ficam magoadas, ficam com ódio e não se acertam. Não é verdade? Pode ver nos velórios. As pessoas no velório vão lá, choram pelo morto, ficam tudo com cara de santinho, né? E Deus fica triste com isso, porque às vezes não é verdade. As pessoas vivem uma vida de mentira, não se relacionam, não tem amor, não tem comum, não se perdoam, e depois no velório vai chorar. Deus fica muito triste com essas coisas. Então, o propósito de Deus, através de Jesus, Ele está nos ensinando na sua palavra que o nosso dever é reconciliar-se, reconciliação, perdão, né? Em todas as nossas relações, acabar com as desavenças e os ressentimentos. Isso é fantástico. Uma conclusão para a gente aqui: Deus, Ele faz nova todas as coisas. Está escrito na palavra que o Senhor faz nova todas as coisas. Então, após arrepender-se e confessar e perdoar, o peso e a acusação desaparecem. Aquele peso que a gente tem nas costas, sabe? No coração, aquela falta de paz, é por quê? Porque a vida não está alinhada à vontade de Deus. Então, o que nós estamos aprendendo aqui? Que Deus faz nova todas as coisas. Após arrepender-se, confessar e perdoar, o peso e a acusação do pecado desaparece da nossa vida, a gente fica leve e a vida é uma bênção. Olha o que diz Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Deus terá compaixão de nós. Ele pisará sobre as nossas iniquidades e lançará no fundo do mar todos os nossos pecados. Olha aí, quer dizer, Deus faz nova todas as coisas. Nós estando no campo de visão de Deus e praticando os princípios e as ordenanças da palavra de Deus, é isso que vai acontecer. Deus terá compaixão de nós, Ele pisará sobre as nossas iniquidades e lançará no fundo do mar todos os nossos pecados. Ele esquece, Ele vai lançar no fundo do mar, né? Essa passagem aqui, ela é uma expressão poderosa da graça e do amor de Deus, oferecendo para mim e para você esperança, consolo para todos que buscam perdão e reconciliação. Deus pega todos os nossos pecados, lança no fundo do mar, simbolizando, porque o fundo do mar, a pressão da água não deixa ninguém chegar lá, está esquecido, está apagado. Olha que coisa maravilhosa que eu e você podemos ter e praticar, desenvolver na nossa vida e ficar livre do peso do pecado que gera morte. Beleza? Pai querido, eu oro por essa pessoa, por esta família, pelo menino, pela moça, por todos que estão ouvindo, que ouviram, estão ouvindo e vão ouvir, talvez à noite, de madrugada, à tarde, pela manhã, não sei. Que o Senhor fale com cada um e que haja disposição de conserto e acerto, entrega, para que haja uma transformação no coração, na vida, na família, na sociedade, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Se você gostou do vídeo, compartilhe, curta o vídeo, se inscreva no canal, que é uma grande bênção para todos nós, tá bom? Quero dizer a você que eu amo você. Na próxima quinta-feira, às 21 horas, estarei aqui. Escute! Maravilha, Jesus!